E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, graças a Deus, muito bom conversar com todos vocês. É muito legal, mais uma vez, estarmos juntos por aqui. Quero seguir dizendo que o meu pensamento em relação a vocês, a minha oração é que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. É muito bom estarmos juntos para conversar. E hoje a gente vai conversar sobre esse Ceará e Fluminense, partida desta quarta às 7 da noite no Rio de Janeiro. O técnico Léo Condé conta com retornos, sim, mas talvez não aqueles que vocês esperam. E o grupo viajou com 23 atletas. E qual deve ser o time do Ceará para essa partida contra a equipe do Fluminense? Será que tem mudanças? Bem, os treinos mostraram que pode ter mudança na equipe do Ceará para esse jogo. Pode, mas essa é uma situação para a gente conversar no nosso vídeo. Então, deixe seu like, não esqueça de deixar o like, é importantíssimo para a condição do nosso canal. Eu também agradeço demais por você aprovar e apoiar o nosso canal com o seu like. Se você tiver um hype, joga nosso vídeo para cima, a gente agradece demais. Se tiver pontos do hype, ajuda a gente nessa situação. E se você quer compartilhar o nosso vídeo, tem um botãozinho lá, compartilhar. Aí você manda para a sua plataforma de mensagens favorita, você vai para aquele grupo que você sabe que tem muitos alvinegros, que querem acompanhar as nossas informações, ou então diretamente para aquela pessoa que você sabe que também vai curtir as informações por aqui. Agradeço demais a sua participação conosco. Não esqueça da nossa mensagem em relação ao nosso especialista elétrico. Ele está aí para te apoiar em qualquer questão elétrica do seu lar. Aquela tomada que não funciona, aquele interruptor que está quebrado, aquela ligação de energia que foi cortada ou qualquer outro tipo de problema, o especialista elétrico vai te ajudar. Se tem aquele canto da sua casa que você precisa urgentemente de um ponto de luz ou de uma tomada, chama o especialista elétrico. Ele vai ajudar a você em qualquer problema elétrico. Tem coisa, né, que dá para você se arriscar. Colocar um atacante a mais quando o time está perdendo o jogo para poder empatar, ou até no final para vencer a partida, aí você deve se arriscar. Agora, com instalação, com questão elétrica, aí não se brinca, chame o nosso especialista elétrico, ele vai resolver o problema para você. Na volta, a gente vai conversar sobre 23 jogadores relacionados para a partida. Quem voltou? Quem ainda não voltou ao time do Ceará? Como deve ser o Vozão para enfrentar essa equipe do Fluminense? Um recado de Primos Motopeças e, na sequência, a gente conversa sobre todos esses assuntos. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Então, o Ceará foi. Vocês observam aí pelas imagens os 23 atletas da delegação alvinegra que seguiram até o Rio de Janeiro para Fluminense e Ceará nesta quarta, 7 da noite no Maracanã. Esse jogo é pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, Danilo, a última foi a 30ª, como que é a 12ª? A 12ª porque esse jogo estava atrasado. Lembra que o Ceará tinha jogado ali pela Copa do Nordeste, se classificando para a segunda fase da competição, lá contra o Sampaio Corrêa? Pois é, tinha um jogo contra o Fluminense, mas o Fluminense viajou para jogar o Mundial de Clubes e por conta disso o Ceará acabou ficando, e o Fluminense óbvio também, com essa partida, aguardando uma data que pudesse acontecer.
agora há um hiato, o Ceará só voltaria a jogar no final de semana, a CBF acabou marcando esse jogo. Então o que é que acontece? O Ceará enfrenta o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E depois o Ceará enfrenta o Fluminense domingo no Castelão pela 31ª rodada do Brasileiro. Então é uma rodada dupla aí contra o Fluminense, ou seja, jogos de ida e volta dentro do Campeonato Brasileiro, nessa quarta no Rio e no domingo no Castelão. O técnico Léo Condé não conseguiu contar com os retornos do zagueiro Marlon e do volante Dieguinho. Pela quarta partida em sequência, esses dois atletas ficam fora do time do Ceará. Os dois são titulares, o Marcos Vitor teve um problema no calcanhar e o Dieguinho na panturrilha. Os dois atletas entraram no departamento médico, em tratamento, e não enfrentaram o Sport, lá em Recife, o Botafogo, no Castelão, e o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E agora, para essa partida contra a equipe do Fluminense, havia nova expectativa de retorno, mas não, nenhum dos dois voltou. Os dois atletas seguem o tratamento para que, se possível, estejam em campo na partida contra o Fluminense na volta, né? No jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, no domingo, no Castelão. Então, 23 atletas viajaram e entre eles o meio-campista Lourenço e o atacante Pedro Henrique, dois atletas que não puderam ser relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro. Por quê? Os dois haviam completado contra o Botafogo a série de 3 cartões amarelos. Suspensão automática, cumpriram a suspensão, portanto ficaram fora dessa partida. Quem viajou? 23 atletas, os dois goleiros, Bruno e Richard. Richard porque há um rodízio dos goleiros e dessa vez o Richard é quem viaja como opção ao Bruno. 4 laterais, o Fabiano, o Rafael Ramos, o Matheus Bahia e o Nicolas. 4 zagueiros, o Marlon, o William Machado, o Éder e o Lacerda. 3 volantes, o Richardson, o Vinícius Anocelo e o Fernando Sobral. 3 meias, o Vina, o Lourenço e o Mugni. E 7 atacantes, o Galeano, o Fernandinho, o Pedro Raul, o Pedro Henrique, o Ailon, o Paulo Baia e o Luca. Portanto, são esses os 23 atletas que viajaram com a delegação alvinegra e que estão agora aguardando essa partida no Rio de Janeiro contra o Fluminense, confronto desta quarta às 7 da noite no Maracanã. Por que é tão importante essa partida que é lá válida pela 12ª rodada? Porque enquanto vários times que não têm um jogo a menos, existem outros que têm um jogo a menos, mas enquanto vários times que não têm um jogo a menos não vão jogar nesse meio de semana, o Ceará vai. E se o Ceará conseguir marcar um ponto que seja, o Ceará vai marcar um ponto onde outros times que não têm essa partida, que não tem rodada atrasada, não vão poder marcar. Daí a importância. Esse é um ponto que não pode ser retirado na mesma rodada. Esse é um ponto que só o Ceará, nesse instante, pode ter dentro do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, tão importante essa partida para o Ceará. Depois disso, o Ceará terá 8 jogos pela frente, 4 em casa, 3 fora e um clássico rei, que não dá para dizer que é 100% em casa, porque há cerca de 35% de torcedores do visitante. Então, é um jogo praticamente dividido. E é isso que o Ceará vai ter pela frente no Brasileirão. Contra o Fluminense, que time deve ter o Ceará? Bem, o Léo Condé treinou, teve pouco tempo, porque o time jogou domingo, jogou sábado, né? Domingo foi folga, reapresentou segunda, na terça viagem, então treinos de segunda e terça. O técnico Léo Condé utilizou a base do time que jogou contra o Atlético Mineiro, a base não, o time exato que jogou contra o Atlético Mineiro: Bruno, Fabiano, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Richardson, Vinícius Anocelo, Vina, Galeano, Fernandinho, Pedro Raul. E fez uma única alteração durante os treinos: o Lourenço no lugar do Vina. É uma alteração que ele pode estar pensando para a partida, mas é uma alteração que ele pode estar pensando para o início, ou até entendendo que o Vina pode jogar do lado do Lourenço, é um entendimento nosso, não do treino,
ele pode sacar o Zanocelo ou pode sacar o Richarlison para fazer um trio com a participação do Lourenço, coisa que o Lourenço vinha sendo titular antes da última partida, quando o Vina ganhou a titularidade na equipe do Ceará. É uma questão para o técnico Léo Condé resolver. Queria saber, óbvio, a opinião de vocês. Vocês utilizariam o Lourenço de cara? Vina foi bem, fica na equipe. Vocês utilizariam mesmo no segundo tempo? E o Pedro Henrique, que também volta, tem entrado muito bem no segundo tempo. Vocês seguiriam utilizando ele na segunda etapa de jogo? Bem, eu deixo essas perguntas para que vocês possam, nos seus comentários também, trazer essas informações. A verdade é que a distância para a zona é de 4 pontos. O jogo contra o Fluminense no Rio, com o Fluminense brigando por uma vaga na Libertadores, é dificílimo. Mas se o Ceará marcar um ponto que seja, olha, se marcar 3 é espetacular, mas se marcar um ponto que seja, pode ser um ponto muito importante nessa busca do Ceará de confirmar a sua permanência na Série A do Brasileiro. O Ceará chegou aos 35 pontos, mas nas 2 últimas rodadas não marcou ponto. O Ceará precisa dar uma resposta para os adversários e para o campeonato, e para si mesmo, de que é um time que tem capacidade técnica, física, de qualidade para se manter na Série A do Brasileiro. E seria ótimo que viesse exatamente nesse jogo, porque esse é um jogo onde não é uma rodada cheia, onde você escolhe qual jogo vai assistir. Essa é uma partida que todo mundo que está interessado, única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, vai estar focado nesse jogo. Quem quer ver seus adversários, seja adversário com quem vai jogar ou adversário com quem está disputando alguma coisa, vai ver o Fluminense porque é adversário, vai ver o Ceará porque é adversário, vai ver Fluminense e Ceará, e uma resposta não só jogando bem, mas pontuando nesse jogo seria excelente para o que o Ceará precisa ainda fazer no campeonato para confirmar a sua permanência para 2026. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, por acompanhar sempre aqui os nossos vídeos no canal. Agradeço por vocês deixarem o seu like. Não deixem de fazer isso, o like é muito importante. É a sua aprovação ao nosso vídeo, por favor, deixe o seu like e aprove conosco. Se você tiver uns pontinhos, gaste com a gente no Hype. Lá no Hype, você sabe se tem uns pontinhos, deixa para nós, joga o vídeo para cima. Agradeço demais a sua participação por aqui. E além disso, quero pedir que você compartilhe com aquele grupo preferido ou com seus amigos e amigas que são torcedores ou que gostam das informações do Ceará. Eu agradeço a sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode ir à página principal e se inscrever. Vai lá no inscreva-se, clique, vire um inscrito. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link te leva direto para a página principal. Lá tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito na mesma hora, vai no sininho, ativa todas as notificações. Se você ativar todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar com a gente acompanhando aqui os vídeos. Vai ser um dos primeiros que a plataforma vai informar dos nossos novos vídeos no canal. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês e continuar com aquilo que a gente firmou desde o início aqui do nosso canal, que foi uma parceria sincera e real, um compromisso. Se Deus quiser, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!